Desde o dia 22 de junho, o Clube de Regatas Vasco da Gama está impedido de receber a sua torcida no seu estádio. E essa decisão poderia ter sido alterada na última quarta-feira, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu manter essa punição em vigor. Esse canal jamais vai pregar desobediência a decisões judiciais. Num Estado democrático, um dos nossos deveres é cumprir as decisões judiciais, respeitá-las. Respeitar os magistrados, respeitar os poderes constituídos, mas nós podemos debater, nós podemos divergir, e é o que eu pretendo fazer, porque quando tomei conhecimento disso, eu estou desde quarta-feira sendo provocado por torcedores do Vasco. Jorge, fale sobre o assunto, a gente quer ouvir a sua opinião, é importante a imprensa se manifestar. Eu não tive como fazer isso na quarta, nem na quinta. Semana de Champions, a gente narra, estuda, se prepara, dedica muitas horas a isso, teve sorteio. Ontem quem acompanhou nas minhas redes sociais teve entrevista com o Endrick, aproveitando, né, o fator Champions, e você vai entender por que tem a ver a ida do Endrick ontem a TNT Esportes com Liga dos Campeões. Enfim, então eu só pude parar de ontem para hoje para ler, analisar, tomar pé do que está acontecendo, porque a gente precisa ter um embasamento para emitir uma opinião. Opinião sem informação, opinião sem embasamento é opinião vazia, opinião que não serve para nada. Então vou dar a minha contribuição a esse debate. Vou apontar o que me incomoda nessa decisão, que respeitosamente eu discordo dessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não foi por unanimidade. Foi uma decisão na quarta-feira por 2-1. Teve uma desembargadora votando favoravelmente ao Vasco da Gama. O que resta ao Vasco agora é ir para Brasília. É recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos falar sobre isso no vídeo. Peço o seu like. Rumo a 130 mil inscritos no canal. Deixa o sininho das notificações ativado também. Se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Bom, Brasileirão. Vou narrar esse jogo amanhã, hein? O duelo dos Atléticos. Furacão e Galo, jogo bom, rapaz, e tem sido uma rivalidade crescente entre esses dois aí. Jogo em Curitiba, pra mim é empate. Que muro, hein? Mas é o meu palpite pra amanhã. Amanhã também tem Goiás e Internacional. Eu vou aqui de Vitória do Colorado, que agora a Libertadores é só no fim de setembro, vai ter que dar um gás aí no Brasileiro, né? Então, são os meus palpites. São 2 jogos esses amanhã, tem mais jogo amanhã, tem mais jogos no domingo, você pode conferir todas as cotações, link fixado no topo dos comentários, faz o seu cadastro, divirta-se muito nesse final de semana. Na descrição do vídeo tem o link para você que quer entender o que é mercado digital, tráfego orgânico, tráfego pago, impulsionamento. Isso está ajudando muita gente nesse momento. Você que quer trabalhar com isso, você que quer, já tem uma empresa, já tem um trabalho, já presta um serviço, quer divulgar isso na internet, não sabe o caminho, a mentoria MSA tem feito a diferença para muita gente. Então tem o link na descrição do vídeo para você garantir a sua agora e aprender com gente do mercado, com gente que tem resultado na área, com gente que tem autoridade sobre o assunto. Todo esse passo a passo, tem muita gente, mas não é investimento mirabolante não é golpe como tem um monte por aí não. É estudar e aprender, é mergulhar, mastigar o conteúdo da mentoria e aí você vai ver que o mercado digital é uma coisa muito transformadora. E eu deixo também na descrição o @ da Paola Colaro. Ela pode te dar muitas dicas sobre isso, é a minha esposa, trabalha diretamente com isso, te oferece um suporte dentro dessa mentoria MSA para você tirar suas dúvidas também sobre o mercado digital, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo. Vamos lá. O Vasco, nesse momento, tem essa decisão judicial contra ele e tenta derrubar essa decisão judicial. Ele tem 2 caminhos para alterar isso aí. Ir para Brasília e conseguir uma reversão disso, votos favoráveis a ele no Superior Tribunal de Justiça, ou conseguir, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, um termo de ajustamento de conduta que extinguiria o processo e aí o Vasco normalmente poderia ter a sua casa liberada. E aí, dentro desse termo de ajustamento de conduta, tem lá algumas exigências, né? Tem questão de biometria, reconhecimento facial na entrada do estádio para identificar os torcedores. É uma exigência do Ministério Público nesse momento, pelo que se informa, mas essa já é uma das coisas que me chamam a atenção. Isso vai ser feito em todos os estádios do Rio de Janeiro? Essa exigência da identificação do torcedor no acesso, que eu acho super válida. Hoje nós temos isso em aeroportos, hoje nós temos em qualquer prédio comercial que você vai entrar, você precisa se identificar, você cadastra a sua biometria, você tira a sua fotinho, você deixa o número da sua identidade. Mas aí nós temos que observar 2 pontos sobre isso. Ok, é uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade e é importante.
Porém, uma coisa é você conseguir fazer essa entrada de forma organizada com um fluxo de pessoas muito menor, num prédio comercial, como eu citei, por exemplo. Outra coisa, num estádio de futebol, com 10, 20, 30 mil pessoas chegando juntas praticamente, num espaço de tempo muito curto, para tentar acessar ao jogo. Isso é muito complexo. Mas, enfim, as autoridades estão com a palavra. Quem operacionaliza isso precisa mostrar que isso é possível, que isso é viável. Enfim, mas o ponto que mais me chama a atenção aí é o segundo. Isso vai ter no Maracanã? Essa exigência vai ser feita a Flamengo, Fluminense, que hoje mandam no consórcio que administram o estádio? Essa exigência vai ser feita ao Botafogo, no Newton Santos, ou ela vai se restringir a São Januário? Tem mais coisas para a gente falar sobre isso aqui, né? Primeiro que, assim, o desembargador Fernando Foch, ou Foch, não sei qual é a pronúncia, ele presidiu a sessão na última quarta-feira e quando ele iniciou o julgamento, ele fez uma reflexão sobre temas que emocionam, que tocam a sociedade. Então ele faz lá um discurso dizendo o seguinte: olha, é engraçado que o futebol emociona a gente, mas os muitos moradores de rua espalhados pelo Rio de Janeiro parece que não emocionam tanto. A situação inacreditável, e eu concordo com ele, que vivemos aqui em São Paulo, na Cracolândia, parece não emocionar, mas o futebol emociona. Por mais que o desembargador tenha razão, né? A linha de argumentação dele faz algum sentido, mas isso não pode tornar menos importante o julgamento que está em tela. O julgamento no qual ele precisa proferir um voto. Isso não pode fazer com que o desembargador trate a interdição de uma praça esportiva como algo banal, como algo... Gente, tem problemas muito maiores na sociedade. É verdade, nós temos problemas muito maiores, o que não significa que os menores problemas não precisam ser resolvidos, precisam ser tratados com desleixo. Não creio que tenha sido esse o desejo do desembargador nessa fala, mas pode transparecer isso para muitas pessoas. Acho que o desembargador faz uma confusão ao atrelar temas que são muito distintos, são muito diferentes. A situação dos moradores de rua no Rio de Janeiro não é culpa do Vasco da Gama. A situação da Cracolândia aqui em São Paulo não é culpa do Vasco da Gama. É culpa do poder público dos respectivos estados. E aí é culpa de governos estaduais, é culpa de prefeituras, é culpa de Ministério Público, é culpa do Judiciário. São esses os agentes que têm poderes nas mãos para mudar esse tipo de situação. É culpa do Legislativo, que não trabalha no sentido de aprovar leis que resolvam esse tipo de problema. São todos esses agentes, não é o Vasco. Então eu não vejo motivos, com todo respeito ao desembargador, desses temas serem colocados no julgamento do Vasco. Desses temas serem discutidos, verbalizados, exemplificados no julgamento do Vasco, porque eles não têm qualquer correlação. Me desculpe ao desembargador, mas eu lamento demais, né, que ele tenha escolhido essa linha de argumentação para o início do julgamento. Aí é o seguinte... Tem tanta coisa, gente. Eu estou até tentando anotar os tópicos aqui para não me perder no que a gente tem que falar, porque é muita coisa. Uma das desembargadoras, Andréa Pacha, ou Pachá, ela votou a favor do Vasco. Foram 2 votos a favor da interdição e 1 para a liberação do estádio. E essa desembargadora, a Andréa Pacha, ou Pachá, me perdoe, desembargadora, não sei a correta sílaba tônica do seu sobrenome, ela votou pela liberação do Vasco com um argumento que me parece interessante, que ela diz assim: gente, o Vasco não tem poder de polícia, e esse tipo de confusão de torcida, ele acontece fora do estádio, citando o apedrejamento que o ônibus do Botafogo sofreu na chegada ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ou seja, longe de qualquer praça esportiva. A torcida do Fluminense, uma parte da torcida do Fluminense, alguns torcedores do Fluminense tinham ido lá para acompanhar o embarque do Fluminense para o Equador, e o Botafogo estava chegando um pouco depois para embarcar para a Argentina para o jogo da Sul-Americana. E esses caras resolveram apedrejar o ônibus do Botafogo. O que faremos então? Fecharemos o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro? Fecharemos o Aeroporto do Galeão? Porque, puxa vida, se a lógica for essa... Mas vamos avançar aqui em várias questões que estão vindo desde o início desse julgamento. A razão central para essa interdição, para esse pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi a entrada de bombas no estádio de São Januário.
Aí eu me pergunto, eu pergunto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, tivemos bombas esse ano e punição aplicada pela Conmebol por bombas dentro do estádio do Maracanã. Sinalizadores, bombas. Porque, me pergunto, o Ministério Público do Rio de Janeiro não pediu a interdição do Maracanã. Porque nós tivemos isso acontecendo. Nós tivemos esse ano, tem a citação na petição do fechamento inicial de São Januário, tem a citação a estampidos de tiros vindos da barreira do Vasco. Ah, porque as ruas são muito estreitas e você... Bom, ruas muito estreitas, as ruas do Newton Santos também são. O Newton Santos, eu sou um cara nascido e criado no Rio de Janeiro, então posso falar bastante. E na zona norte do Rio de Janeiro, e morei durante anos no bairro onde fica o estádio Newton Santos, então conheço bem do que estou falando. O estádio Newton Santos ele foi construído numa área absolutamente residencial. Tinha um terreno ali da rede ferroviária, era até o museu da antiga CBTU, da rede ferroviária, porque fica em frente à estação de trem do Engenho de Dentro, que é uma das mais importantes estações do sistema ferroviário do Rio, porque ela interliga com alguns outros ramais, ela faz ali as conexões, chamadas baldeações. E ali essa área foi derrubada e o Newton Santos foi construído. E aquelas ruas ali do entorno são ruas com casinhas, com área totalmente residencial. O estádio foi cravado ali. São ruas estreitas. A Rua das Oficinas, por exemplo, é uma rua estreitíssima. E se for esse o argumento, então nós vamos ter que pedir para fechar o Newton Santos também, porque as ruas são muito estreitas. Estampido de tiros... Poxa, isso foi citado, gente, na decisão. Estampido de tiros vindos da barreira do Vasco. Nesse ano de 2023, nós tivemos tiro disparado dentro do Maracanã. Vou repetir. Nesse ano de 2023, no jogo Fluminense e Argentino Júnior, houve uma confusão na torcida do Argentino Júnior e tivemos tiro disparado dentro do Maracanã. Não é o barulho que vem de fora, é tiro lá dentro. E o Maracanã, até onde eu sei, vou até dar um Google aqui, Maracanã está fechado? Não, não está fechado. E tivemos tiro dentro do Maracanã. Se a questão é proximidade com comunidade, a barreira do Vasco ela fica colada ao estádio de São Januário. É verdade. Mas o Maracanã tem próximo a ele uma comunidade muito maior que a barreira do Vasco, não tão colada, mas bem próxima, muito próxima, que é a comunidade da Mangueira, uma comunidade extremamente populosa e, lamentavelmente, também infiltrada, com infiltração profunda do tráfico de drogas. E, infelizmente, para o povo maravilhoso que mora lá. Infelizmente, porque temos um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro lá dentro, que é a Estação 1ª de Mangueira, que é uma das escolas de samba mais importantes de todos os tempos. E, infelizmente, esse povo maravilhoso da Mangueira vive com a infiltração do tráfico organizado há muito tempo. Dependendo da região da cidade de onde você venha se dirigindo ao Maracanã, você obrigatoriamente precisa passar pela Mangueira, que, infelizmente, é uma comunidade com índices de violência. E não se interditou o Maracanã até hoje com esse argumento, com essa preocupação. Não consigo entender porque é apenas com a barreira do Vasco em São Januário. Aliás, na situação do Rio de Janeiro, primeiro na situação geográfica mesmo, e também com a omissão histórica de décadas das autoridades que gerou todo esse caldo que a gente tem no Rio de violência, a cidade ela está toda cercada por áreas onde o poder público não tem qualquer influência mais, perdeu totalmente o controle. Se a gente levar em consideração a lógica da insegurança, não podemos ter grande parte das áreas de lazer abertas hoje do Rio de Janeiro, dos equipamentos públicos e privados de divertimento, de lazer, de eventos, nós não podemos ter grande parte desses equipamentos abertos, porque a cidade do Rio de Janeiro, por muita omissão de executivo, legislativo e judiciário, ao longo de 3 décadas, a cidade do Rio de Janeiro ficou na situação que ficou hoje. Então o argumento falta de segurança não pode servir apenas para São Januário. Porque toda a cidade do Rio de Janeiro, praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro, sofre os efeitos da insegurança, da guerra do tráfico, do avanço das milícias, do total descontrole, da total falta de preparo da nossa polícia, que tem bons policiais, é verdade. Tem alguns muito ruins e tem alguns muito bons abnegados, mas que são mal preparados, que não têm estrutura suficiente, que não têm salário decente, uma série de coisas. O Rio é um caos. E com todo respeito aos desembargadores, nesse caos, a gente não pode colocar só São Januário. São Januário não é a principal, a única área
conflagrada do Rio de Janeiro, perigosa, que oferece riscos. Com todo respeito, colocar na conta do Vasco e de São Januário os problemas que o Rio de Janeiro tem com falta de segurança é injusto. Agora, se a gente quiser colocar isso na conta do futebol, então, na conta dos clubes, nós vamos ter que fazer a mesma coisa com os demais. Não pode ser só com o Vasco, não pode ser só com o São Januário. Com todo respeito aos excelentíssimos, aos ilustres desembargadores que estão tomando esse tipo de decisão nesse momento. Tem uma perícia para ser feita. Uma das condições aí para liberar o estádio de São Januário, nessas conversas com o Ministério Público, é a realização de uma perícia que precisaria liberar o estádio novamente. Então, o Vasco, os desembargadores, os dois que votaram pelo fechamento, pela manutenção do fechamento do estádio, disseram o seguinte: não, tem que esperar a perícia. Tem que esperar a perícia. Só que já se passaram 69 dias, gente. Já se passaram 69 dias. A justiça anteriormente falou 30 dias para fazer a perícia. Já se passaram 69. Aí a perita, que está cobrando na casa de R$1,5 milhão para fazer a perícia, porque ela diz que não é só ela, é toda uma equipe que tem que fazer a perícia, e eu creio que sim, porque é um estádio enorme, realmente precisa de uma equipe. Eu confesso que me assusto com esse valor, mas eu também, honestamente falando, não posso fazer uma crítica profunda a isso, porque eu não sei o valor de mercado de uma perícia como essa, eu não sei quanto custa, realmente nunca me atentei para isso, mas me chama a atenção, R$1,5 milhão para fazer a perícia. E aí a perita falou o seguinte: não, 30 dias não dá, preciso de 90, só que já são 69, 70 dias, o prazo está acabando e a perícia sequer foi marcada. E aí como é que fica? E aí uma instituição centenária como o Vasco vai vendo a vida passar, vai tendo esse enorme prejuízo. O prejuízo é ao Vasco, o prejuízo é ao torcedor, que você como cidadão tem o direito de torcer por um clube de futebol, o direito de frequentar uma praça esportiva, tem o dever de se comportar dentro dessa praça esportiva. E se você não cumprir esse dever, você tem que seguir o trâmite legal e sentir o peso da lei sobre você. É isso, né? Aí você tem a polícia, você tem o judiciário exercendo os seus papéis. Pega o cara que jogou bomba no campo, prende esse cara, pune esse cara exemplarmente. Mas sabe, o desembargador, qual é o problema? Eu vou voltar ali no enorme prejuízo a todos, elencando todos que estão sofrendo com essa punição. Você sabe qual é o problema, nobres desembargadores? Né? Não é apenas um que votou favorável à manutenção do fechamento do estádio. O problema é que nós temos leis no país que são muito brandas para quem pratica violência dentro do estádio. Então, ao invés da gente debater uma reforma profunda nas punições que estão na lei brasileira, a gente fecha o estádio. É mais fácil, porque tem gente que não quer se comprometer com isso. Então é mais fácil, e eu não estou dizendo que os senhores buscaram o caminho mais fácil, mas convenhamos que, pelo menos na minha visão, como um simples jornalista e cidadão pagador dos seus impostos, o mais adequado para esse tipo de situação é buscar o endurecimento das penas. Sabe por quê, desembargadores? Nós já tivemos, do lado de fora de estádio do Rio de Janeiro, e não faz muito tempo, eu não estou falando de 50 anos atrás, nós já tivemos gente morta por espeto de churrasco. Os senhores já imaginaram a selvageria dessa cena? Uma pessoa perder a sua vida sendo atacada por outra ou por outras com espetos de churrasco perfurando o seu corpo. Nós já tivemos isso no Rio de Janeiro. E o estádio onde isso aconteceu no seu entorno continua liberado. As ruas continuam as mesmas, os acessos continuam os mesmos, não tem biometria lá e o estádio está funcionando até hoje. Eu me pergunto, desembargadores, o porquê desse rigor apenas com o estádio de São Januário. Pode ser que os senhores não tenham se atentado para esses outros episódios no Maracanã, no Newton Santos e em outras praças. Vou citar mais um para os senhores na nossa história, desembargador. Eu acompanho o futebol do Rio de Janeiro há muitos anos. Cobri, trabalhei no campo. Hoje estou em São Paulo, mas tenho muita história para contar sobre o futebol do Rio de Janeiro aos senhores. Num jogo em Volta Redonda, num clássico em Volta Redonda, houve um desencontro na verdade, houve um encontro que não deveria ter acontecido de ônibus de organizadas na Serra das Araras. Sabe a Serra das Araras? Aquela que a gente sobe para ir para São Paulo ou para voltar de São Paulo para o Rio, né? Para quem faz o caminho inverso. Teve gente morta ali com foice. Durante um clássico. O clássico estava rolando, aí um ônibus teve que voltar, o outro pegou na serra, teve torcedor morto com foice. Alguém fechou a Serra das Araras por isso? Alguém proibiu o deslocamento de torcedor da capital para Volta Redonda por isso?
Eu não me lembro disso ter acontecido. Então, quero apenas alertar aos ilustres desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, obviamente, sem a intenção deles, creio totalmente na boa-fé dos agentes públicos do nosso excelentíssimo, do nosso querido, amado Estado do Rio de Janeiro, mesmo inconscientemente, mesmo sem o dolo, eu imagino que as autoridades não tenham nenhuma má intenção, mas está se cometendo uma injustiça, está se perpetrando contra o Vasco da Gama um julgamento muito mais duro do que com outros casos semelhantes, com outras praças que também apresentam grau de risco ao torcedor. Numa enorme aglomeração, você vai ter esse tipo de problema. Então, exigir que o Vasco tome algumas medidas, que o Vasco faça a parte dele para reduzir o número de incidentes dentro da sua praça, eu acho que é válido e é um dever, inclusive, do poder público. Mas esse dever deve se estender ao Fluminense, ao Flamengo, ao Botafogo, a todos os clubes grandes que levam massas de torcedores aos seus estádios. E outra, exigir que os clubes façam, nesse caso o Vasco da Gama, além do que as suas capacidades permitem, aí eu acho que é um grande exagero. Porque, com todo respeito, quem cuida da segurança, a segurança em estádios ela é feita pela Polícia Militar, ela não é feita de forma privada. Então é o poder público também quem tem que fazer a sua parte nesse combate, na prisão dos infratores, na punição, no aparato de segurança, no esquema que realmente funcione, com escolta, com revista, com tudo que a gente sabe que é necessário para um evento de grande aglomeração. E outra coisa para fechar o vídeo, já citei isso aqui quando falei comparando com o Engenho de Dentro, comparando com a região da Mangueira, que tem estádios próximos, tratar a barreira do Vasco como algo... O Vasco joga lá desde 1927, desembargadores, com todo respeito aos senhores. Eu sei que a situação da segurança pública no Rio de Janeiro se deteriorou nas últimas décadas, como eu citei aqui, e por culpa do poder público, não por culpa do Vasco. Se a barreira do Vasco hoje ela é mais perigosa do que era em 1927, a culpa não é do Vasco. O Vasco não contribuiu para isso. Pelo contrário, uma instituição com o trabalho social que tem o Vasco e com a responsabilidade dentro da sociedade como é o Vasco, com a visibilidade, muito provavelmente, eu posso garantir aos senhores desembargadores, que muito provavelmente a presença do Vasco ali torna aquele lugar menos perigoso. A presença do Vasco ali, em alguma medida, salva aquele lugar da total inação do poder público, que permite que aquelas pessoas vivam naquelas condições, vivam com a infiltração do crime sobre elas, vivam sem a assistência devida do Estado, sem equipamentos de lazer, sem incentivo à cultura. A culpa não é do Vasco. O Vasco trouxe esporte, o Vasco traz oportunidade para garotos da sua base, o Vasco traz alimentação, o Vasco traz divertimento, lazer, entretenimento. O Vasco, ele ajuda a salvar a barreira. Ele não pode ser responsabilizado, ele não pode ser culpado, ele não pode sentir o peso pelos problemas que ele não causou à região da barreira do Vasco. Então, nesses 23, 24 minutos de vídeo, quis trazer um pouco de uma outra visão ao debate, uma visão que talvez não tenha sido alcançada pelos nobres desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quis trazer aqui o debate. Não acho que exista uma campanha deliberada, não quero crer nisso, para acabar com o Vasco da Gama, para destruir a instituição Vasco da Gama, porque se alguém ousar tentar algo próximo a isso, vai fracassar fragorosamente, porque o Vasco ele tem um tamanho que não pode ser detido por ninguém mais. Se alguém queria acabar com o Vasco, tinha que ter feito lá atrás. Hoje não mais. Hoje pode vir poder público, hoje pode vir o Papa, hoje pode vir o furacão, hoje pode vir o terremoto, pode vir o incrível Hulk, pode vir o diabo. Ninguém acaba mais com o Vasco. Então se alguém tem esse desejo, esquece. O Vasco ele é imortal, como as nossas instituições sólidas do esporte brasileiro são imortais. O Vasco tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil, de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, não vão acabar com o Vasco. E eu acho que não querem. Eu acho que não se atentaram para alguns outros fatores. Se esse vídeo contribuir de alguma forma para despertar as nossas autoridades para um outro tipo de visão sobre esse episódio, aqui está dada a minha contribuição. Como um cidadão brasileiro,
nascido do Rio de Janeiro, hoje não mais morador do Rio de Janeiro, mas nascido do Rio de Janeiro, que conhece bem os problemas dessa cidade e conhece bem a importância do Clube de Regatas Vasco da Gama para essa cidade, para aquela comunidade, para esse estado, eu me posiciono totalmente contrário a essa decisão. Acho que é uma decisão que não tem o menor cabimento, acho que é uma decisão que está cometendo uma injustiça, é uma decisão equivocada, temos que respeitar, cumprir enquanto ela está vigorando e tentar derrubar nas vias judiciais, nos trâmites legais, como o Vasco está tentando fazer, inclusive provavelmente levando o caso ao STJ em Brasília. Respeitamos, mas divergimos. Eu divirjo profundamente dessa decisão e questiono profundamente alguns argumentos que foram dados para embasar essa decisão. Rebati a todos eles aqui, e aí, se você concorda com a minha opinião ou não, cada um faz o seu julgamento, cada um faz o seu juízo desse episódio, que eu acho muito triste, que eu acho muito lamentável. O que você pensa sobre esse assunto? Deixa nos comentários. Vídeo tá feito, tá entregue. Minha solidariedade à torcida do Vasco, aos bons torcedores do Vasco. Que a grande maioria não é a torcida que joga bomba, não é a torcida que depreda. Não. A grande maioria é o cara que leva a sua filha para o estádio, que leva o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido, que é apaixonado, que quer exercer essa paixão e está sendo impedido nesse momento. Com argumentos que, na minha opinião, não são sólidos o suficiente. Minha solidariedade a você, torcedor do Vasco da Gama no Rio e no Brasil inteiro. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa sexta-feira e tchau.